Glória a Deus. Bom dia, queridos. Dá um bom dia bem animado. E será com certeza começando logo de manhã, buscando a Deus. Parabéns porque você escolheu neste domingo levantar e vir à casa do Pai. Amém? Parabéns, você escolheu isso e fez a melhor escolha do dia. E primeiro dia da semana, domingo, vai te inspirar, vai te abençoar para a semana, com certeza. Não dependa só desse momento, você vai precisar se alimentar todo dia, né? Buscando a Deus, orando a Deus, que na verdade não é um peso, é um privilégio, é uma bênção. Então, hoje eu quero te estimular muito a buscar mais a Deus, para você também ser muito mais feliz, mais forte, bem sucedido, abençoado em nome de Jesus. O tema de hoje se encontra em um texto. Eu gosto muito quando tem uma palavra onde Deus me orienta e está mesmo no texto, não tem como fugir. E essa tema da mensagem hoje está em Efésios capítulo 19, abra comigo lá, Efésios capítulo 19, verso 2, só vou ler o texto agora, nós vamos introduzir depois, lá no final você vai entender melhor, mas veja, a pergunta é que nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo fez a alguns seguidores que ele encontrou no caminho, lá em Efésios, ou Éfeso, desculpa, cidade de Éfeso, na Ásia, hoje Turquia. Então Paulo encontrou com esses seguidores que diziam ser seguidores de Jesus, tinham sido até evangelizados por Apolo. Apolo era um pregador do evangelho, e ele encontrou com esse pessoal e perguntou: porventura vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Então a pergunta é: recebestes o Espírito Santo quando credes? Numa linguagem mais coloquial, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? Paulo fez essa pergunta para os seguidores, e eles disseram: não, nem ouvimos falar. A pergunta para você e para mim é: você recebeu o Espírito Santo quando você creu em Jesus? Esta é uma pergunta fundamental do cristianismo. Fundamental porque é fundamento, em cima do qual você vai edificar uma vida. Essa é uma pergunta também vital para o cristianismo, porque é essa questão que produz vida, torna o teu cristianismo vivo, animado, que vem de ânimo. Essa é uma pergunta violentamente importante. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu em Jesus? Em outras palavras, pode ser que tenha crentes que creram em Jesus, mas não receberam o Espírito Santo ainda. Uau, é? Sim. Por isso vamos conversar sobre isso, que para mim é fundamental. Às vezes o teu e o meu cristianismo, a nossa família, a nossa comunidade está aquém do que Deus espera que ela esteja, porque muitos ainda não têm o Espírito Santo. Parece coisa de primário, mas por que será que Deus está fazendo a gente pensar nisso agora?
É tão fundamental que o apóstolo Paulo mesmo, em Romanos 8, verso 9, diz assim: vós, porém, afirmando para alguns cristãos lá, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês estão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas também, ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o mesmo que o Espírito Santo, é usado na mesma forma. Paulo afirma, aqueles que não têm o Espírito Santo, não é dele. E quem conhece um pouquinho mais, é o seguinte, por que ele disse isso? Porque o Espírito Santo é exatamente o selo de Deus na vida do cristão. E o que significa selo? Selo, na teologia bíblica, refere-se à marca ou à garantia da salvação que Deus concede aos crentes através do Espírito Santo. É uma metáfora bíblica que simboliza a propriedade exclusiva de Deus sobre o cristão, a autenticidade da fé, é proteção divina e a promessa da herança eterna. Você ter o Espírito Santo é tudo isso, é o selo de Deus. É como você vai no correio e chega no correio e diz: olha, eu quero que essa encomenda chegue para o céu. Eu quero que essa encomenda chegue lá na cidade de Bauru, Campinas, Sorocaba. E aí a pessoa vai selar, está lá endereçado, selou. O selo é a garantia de que o teu produto, a tua carta, chegará naquele destino. O Espírito Santo de Deus no cristão, porque nem todos os cristãos têm o Espírito Santo, mas o selo de Deus, que é o Espírito Santo no cristão, é a garantia de que somos herança do Senhor, de que vamos para o destino que Ele predeterminou que você fosse. Não sei se você lembra, mas Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Leia Efésios, que você vai entender isso. Efésios capítulo 1, 2, já deixa claro essa realidade espiritual. Deus pensou em você, planejou te salvar, te resgatar, fazer você andar na terra por um período até você passar e ir para os céus, lugar de destino final de todo cristão selado com o Espírito Santo. E exatamente, o Espírito Santo é o selo. Amém ou não? Quem está entendendo isso? E isso está escrito em Efésios 1:13, Efésios 4:30, que fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém ou não? Somos não. Você precisa saber se você foi ou não. Eu tenho muito cuidado a partir de um tempo da retórica que eu estou usando. Porque muitas vezes o pregador, ou o preletor, o palestrante, ele traz uma coisa, faz você repetir aquela coisa, e você acredita que você tem aquela coisa, e não tem. Você repetiu que nem papagaio. Papagaio também repete. Mas não tem a experiência, não tem aquilo que o pregador está falando. Então, pense, se você tem o Espírito Santo, algumas coisas acontecem na sua vida. Porque afinal de contas, nós estamos falando aqui do Espírito de Deus, o Criador, que é o selo dele para aqueles que creem em Jesus. Por isso Paulo perguntou: você recebeu o Espírito Santo quando creu? E os próprios seguidores disseram: não, ainda não. O que é isso? Como é isso? Não tinham a experiência de o Espírito Santo ter vindo até eles. O Espírito Santo é o Deus conosco. O cristão com o Espírito Santo é a habitação de Deus, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita nesse que foi selado, nessa que foi selada, e anda com ela, anda com ele. Somos templo, por isso, templo, corpo
como templo, só tem sentido se tem a habitação de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a capacidade que Deus dá ao cristão de ser e fazer aquilo que Ele espera que esse cristão faça. Por isso lá em Atos 1:8, é dito, Lucas, ele diz assim: vocês receberão poder do alto, poder sobrenatural divino, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E com este poder vocês serão testemunhas minhas, aonde vocês estiverem, aqui, lá e acolá. Vocês serão minhas testemunhas, mas com o Espírito Santo, e com o poder que esse Espírito Santo, habitando no cristão, confere, dá. Você já vai recebendo a dica. Você tem o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Mas calma, se não recebeu, tudo bem, ainda há tempo. Enquanto nós temos vida, tem esperança. Enquanto nós estamos com sede, estamos à procura, nós vamos achar. O que não podemos é viver sem a certeza e experiência do Espírito Santo em nós, que recebemos o Espírito Santo. E quem recebeu, fique tranquilo, sabe que recebeu, experimenta, vivencia. E como Deus faz esse milagre acontecer na vida do cristão que creu em Jesus? Porque você só crê em Jesus, mas recebeste o Espírito Santo quando você creu? Como Deus opera esse processo? É um processo. As pessoas se aproximam a Jesus, se aproximam através de uma mensagem, como nós nos aproximamos, e com um certo desejo, certa expectativa, certa necessidade, e Jesus toca o coração dessas pessoas, as pessoas passam a seguir Jesus, e o propósito de Deus é que em determinado momento, esses seguidores recebam o poder do Espírito Santo para viverem uma vida dinâmica, vivaz, forte, poderosa, testemunhando como Ele testemunhou nessa terra. E cada vez mais essa terra precisa de cristãos, e cristãos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque um cristão sem o Espírito Santo, ele é fraco, é instável, ele é só um seguidor de longe, no aperto arrega, não testemunha, tem medo, é covarde, não tem habilidades sobrenaturais quando precisa, não tem recursos para ter a força para vencer algumas coisas, e continua sendo escravo das suas emoções, escravo e manipulado pelas situações que estão ao seu redor. Então, o cristão sem o poder do Espírito Santo, ele é uma pessoa comum, que tem um conhecimento mental, mas não tem a vivência, a experiência com Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que habita naqueles que recebem o Espírito Santo. Por isso, recebestes o Espírito Santo quando credes? É tão fundamental essa questão. Mas vamos ver o processo? Abra comigo em Atos 2:38, que você vai ver que interessante, como há um processo aí, e eu queria muito que você avaliasse, meditasse, apreendesse esses passos, esse processo, e você verifica, poxa, eu recebi o Espírito Santo quando eu criei? Leia comigo, Atos 2:38. Desculpa, só para você entender o contexto, aqui o apóstolo Pedro fez uma pregação logo no início da igreja,
quando eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo, Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que ele ministrou uma palavra, pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Ouviram a mensagem de Pedro e falaram: não, eu quero seguir Jesus. E passaram a seguir Jesus. Mas só que esses que passaram a seguir Jesus perguntaram para Pedro, depois de ter entendido a mensagem. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam lá, a liderança: que faremos, irmãos? Paulo pregou aquela mensagem sobre Jesus, e eles falaram: e agora? Eu entendi. O que a gente tem que fazer? Olha que questão fundamental, vital, para você, cristão, e para mim também. É bem no comecinho, quando a pessoa ouve o Evangelho, e a dúvida: o que eu faço então? E Pedro foi bem claro e didático. Um homem que dizia ser ignorante, iletrado, falava um grego. Quem lê os manuscritos de Pedro, é um grego com erros de português, como se fosse a nossa escrita. Era um grego com erros básicos da época. Não tinha muita cultura, diferente de Paulo, que era um doutor da lei, escrevia muito bem, de um Lucas, que era um médico. Mas Pedro, simples, mas olha que graça, o homem mais simples da equipe, um pescador ignorante, mas ele era sábio diante de Deus, ignorante da cultura muitas vezes, mas Deus usou ele para 3.000 pessoas se converterem. É pouca coisa? E olha como ele foi didático. Acompanhe comigo. Quando aquela multidão perguntou para eles: o que faremos? O que nós precisamos fazer então agora que a gente está crendo? Respondeu-lhes Pedro: primeiro, arrependei-vos. Segundo, e cada um de vocês seja batizado. Terceiro, olha comigo, e recebereis, não, desculpe, sejam batizados, e depois de batizados com essa do arrependimento, vocês estão sendo perdoados seus pecados. 3, perdoados seus pecados. E finalmente, quarto, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja um processo aí. Há um arrependimento. Depois do arrependimento, eu vou me batizar como símbolo externo do que aconteceu em mim. Eu me arrependi, eu entendi, eu me batizo, que é o rito inicial do cristianismo, fazer parte da família, do corpo, da igreja, e depois meus pecados são perdoados, e finalmente eu recebo o dom do Espírito Santo para habitar em mim, me selando. Deu para entender? Bem didático. Vamos entender o processo agora, cada ponto. Por que Pedro disse: arrependam-se? Primeiro, arrependei-vos. O que significa arrependimento? Arrependimento, a palavra no original da língua grega que foi escrito, significa em português o seguinte: mudança de pensamento e de mente, mudança de crença, de ideias. Arrependimento é mudança interior, é olhar para a vida, é olhar para o que você está fazendo, olhar para o que você está acreditando e ter uma mudança. Isso se chama metanoia na palavra grega. Metanoia significa isso: transformação de mente, mudança de mentalidade. E se você é inteligente, você sabe que para você mudar costumes, para você mudar algumas ações e comportamentos, primeiro tem que mudar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas crenças, o que você acredita, o que você pensa.
porque é o que você pensa ou acredita que determina os seus comportamentos. Então você quer mudar algo, começa mudando na mente. É uma metanoia que precisa acontecer em nós. Então Pedro pega na raiz de mudança, de transformação. Ele diz: vocês precisam passar por uma metanoia. Arrependam-se. E os gregos logo, eles entenderam o que era isso. Ah, eu preciso mudar minha mente. Então eu estou realmente crendo agora que Jesus é o Senhor, e não são mais aqueles deuses que os romanos, os gregos, mais de 600 entidades eles tinham. Não, eu não creio mais nisso. Eu estou crendo em Jesus como o Senhor, o Salvador, que ressuscitou. É o Filho de Deus, é o Messias. Foi o enviado por Deus para nos salvar, para morrer naquela cruz e derramar o seu sangue como um sacrifício. Ele morreu por mim. Ele me substituiu no castigo que eu merecia. E esse castigo que foi sobre ele me traz a paz. E pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, eu fui salvo. Você é salva. É essa mudança de mentalidade. Arrependimento precisa passar por uma revisão de vida. Exemplo: o que eu tenho feito que agora, à luz daquilo que eu estou conhecendo de Deus, eu preciso deixar? O que eu não estou fazendo à luz daquilo que eu estou conhecendo de Deus, da palavra, das pregações, do estudo bíblico que eu estou fazendo, de meditar e mergulhar na palavra, porque a palavra é viva, é ela que traz referência de como nós devemos ser, fazer, o que é bom, qual é a vontade de Deus, está revelada nesta Bíblia Sagrada. E a palavra diz do Senhor que não é apenas letra, mas é espírito e vida. Porque é o Espírito Santo que está em você. Quando você recebe o Espírito Santo, vai te trazer luz, revelação, entendimento pela palavra. E não só pela palavra, o Espírito Santo vai começar a falar ao seu coração. Vai compungir o seu coração também, vai direcionar você. É só você ficar sensível e Deus vai falar com você, porque a promessa dele disse assim: as minhas ovelhas que me seguem, me ouvem e vão ouvir a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É aquela história do pastor de ovelhas, né? Você já deve ter visto alguma coisa semelhante. O pastor chega num campo enorme assim, as ovelhas estão lá na ponta, perto das árvores, lá, enfim, tem um campo enorme. Ele faz um barulho, começa a chamar as ovelhas, cada um tem um típico, né? Tchô, 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 sei lá, nhaque, 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 ou grita, assovia. Aquele som que ele fizer, o chamamento que ele fizer, as ovelhas que são dele vão ouvir tudo pertinho dele. Você já viu essa cena, né? No terreiro de uma fazenda, o dono chega perto, começa a fazer um barulhinho, os bichos chegam perto, ele começa a semear e dar a comida. As ovelhas ouvem. Então você foi feito por Deus. Ele te deu uma habilidade, Ele colocou em você um chip dele, para que você tenha comunicação com Ele. Quem está entendendo isso e quer crer? Você quer crer nisso? Ele te deu essa capacidade, esse equipamento. Quando você recebe o Espírito Santo, esse chip é em você. É divino, é espiritual. E você tem essa capacidade dada por Ele de ouvir a voz dEle, de sentir aquilo que Ele está falando com você. Para isso tem um parâmetro objetivo, a Bíblia é o parâmetro objetivo de Deus, e tem o parâmetro subjetivo, que é só você, não é ninguém. Deus está movendo meu coração, eu estou sentindo a direção de Deus. Olha, eu ouvi a voz de Deus para mim, para fazer isso. Quantas vezes eu, com muita humildade, eu ouvi a voz de Deus em direção de algumas coisas, eu fiz, e era aquilo, e Deus confirmou, abençoando.
não é? A palavra profética é mais ou menos isso, é subjetivo. A palavra da profecia bíblica está aqui, mas a palavra profética, vindo de uma forma, através de homem, de mulher, de um filho de Deus, atinge você, toca você em algo específico, porque ele te conhece. Amém ou não? É subjetivo, porque é específico, é para você perceber, sentir. Isso faz parte dos dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo é sobrenatural. Não é objetivo como está aqui na Bíblia. Sim? Então veja, arrependimento se faz necessário para passar para um outro ponto do processo que vai levar você a receber o Espírito Santo. Arrependimento do quê? Dos meus pecados. De como eu estou vivendo uma vida errada, em algumas áreas de repente. Ou como eu estou sendo distante de Deus. Eu não tenho falado com Deus, eu não conheço esse Deus, eu não sinto a Ele. Então eu devo me arrepender. Puxa, como eu sou carnal, como eu sou um ser humano distante daquilo que Deus quer. Arrependimento por não estar buscando e conhecendo tanto a Deus como Ele gostaria. Arrependimento é tão amplo, é sobre um pecado que você está cometendo, que está sendo escravo, ou de uma vida distante de Deus, de não conhecer as Escrituras, que é a bússola de Deus, é a palavra de Deus para você e para a humanidade. Então eu me arrependo. Perdão, Pai. E mudando essa mentalidade, eu começo a dar passos em direção ao que Deus quer para a minha vida. Quem está entendendo aqui? Arrependimento é fundamental para qualquer mudança que você precise e deseje ter na sua vida. Arrependimento é algo único, exclusivo, pessoal, intransferível. Eu não posso me arrepender por alguém. Eu posso clamar por alguém, sofrer por esse alguém, ter empatia, interceder por alguém, tomar as dores nesse sentido, mas eu não posso me arrepender por ninguém. E é o arrependimento que abre caminho para todo tipo de mudança. Por isso, arrependimento é de coisas tão pequenas e sensíveis como das grandes. Arrependimento é de uma atitude, de uma postura que eu tenho ou que eu deixo de ter. Arrependimento não é só acerca de pecados grandes, monstruosos. Matou, roubou, adulterou, mentiu, machucou, falou palavrão. Não, arrependimento é muito mais amplo. Quem está entendendo isso? É muito amplo, mas é a atitude que abre caminho para mudanças, para experiências, para transformações. Portanto, a tristeza que vem do mundo gera morte, mas a tristeza que vem de Deus gera arrependimento e traz vida. Traz vida. Então, se eu estou sendo entristecido segundo Deus, fica feliz, porque Ele está te amando, está trabalhando em você, e você vai ter uma ótima experiência com Ele. Está sendo produzido mudanças. Agora, você está sofrendo, dando cabeçada no mundão aí, por coisas que não são de interesse de Deus, não é por Deus, é por cabeçada sua, aí o sofrimento é ruim. Gera morte, gera muita tristeza, muito sofrimento. Segundo passo no processo: os que haviam entendido a mensagem, tendo um arrependimento, passam a seguir a Jesus. Vão lá para ouvir Jesus. Não é isso que acontece com a gente? Quando a gente tem uma experiência com Deus, ou sente uma necessidade, uma carência, um vazio, e eu ouço o Evangelho, vem um sentimento em mim, você precisa procurar Deus, você precisa ter Deus mais na sua vida, e aí nós passamos a seguir mais de perto o Evangelho, a comunidade nossa, a igreja, e aí eu vou me edificando, vou crescendo, e todos que passam a seguir Jesus,
para fazer parte da comunidade, Jesus diz: sejam batizados. Primeiro passo, arrependimento. O segundo é batismo nas águas. Porque esse batismo é o ritual inicial da vida de um cristão batizado com o Espírito Santo. O batismo nas águas é um prenúncio, é o que antecede essa verdade espiritual. O batismo é de uma ordem prática e testa a obediência do seguidor. Jesus fala: você está me seguindo? Então, se arrependeu? Tá, agora batiza. O batismo é algo físico, exterior, com uma água, que simboliza e representa algo espiritual que aconteceu dentro da pessoa, que é o arrependimento, que é morrer para a sua vida egoísta, que é deixar de viver sozinho e andar segundo o Senhor, andar com Jesus, andar com a igreja, com o povo de Deus. Isso é o ritual de iniciação do cristianismo, em toda a história, e foi Jesus que fez isso. As seitas, que na época de Jesus tinham também seus rituais de iniciação, mas Jesus, ele ordenou o batismo, até mesmo para que isso fosse um testemunho para aqueles que vissem os cristãos passarem por esse ritual. Imagine que coisa linda, a pessoa arrependeu, aceitou a mensagem, passa a seguir Jesus, e aí vão para o batismo. Então, era feito lá no mar, na Galileia, né, um grande lago, era feito nos rios, Rio Jordão. Jesus mesmo foi batizado no Rio Jordão, e aí eram feitos em público, e aí os parentes, os amigos curiosos: quem que vai batizar? Quem que está fazendo parte dessa família de Jesus aí? Aí viam o sujeito, a pessoa, amigo que estava lá, e entrava no rio, mergulhava e se levantava. E esse símbolo estava querendo dizer para os outros: olha, eu estou me afundando na água aqui, ou estou sendo mergulhado e afundado na água, para simbolizar, morri para a minha própria vida, uma vida que eu vou controlar, eu vou dirigir, que eu sou o Senhor, uma vida de idolatria com outras pessoas. Agora eu estou morrendo para essas coisas, estou me levantando, saindo das águas, nascendo para uma nova vida, que é seguir a Jesus. Não uma vida perfeita, mas uma vida agora eu tenho uma referência. Eu tenho um Senhor que é dono da minha vida, não sou eu o dono, mas eu dei a minha propriedade para Ele. Eu passei para Ele, para o dono da minha vida, Jesus. E Ele agora vai me dar direção, vai me fazer ouvir a sua voz, porque Ele vai colocar um GPS em mim, e eu vou ouvir a voz dEle, vou sentir a clareza da palavra, e vou tomar minhas decisões com base, pautada, modelada pela Bíblia Sagrada, esse livro inspirado. E assim acontecia, as pessoas eram batizadas com esse objetivo, primeiro, de obediência. Por que eu vou ter que batizar? Eu só quero seguir. Lembra, Naamã? O profeta falou: mergulha 7 vezes no rio, nesse rio aqui. Eu falei: para quê? Eu tenho um rio melhor, mais limpo lá na minha terra? Orgulho. Mas aí ele foi convencido. Os amigos, soldados dele falaram: ô patrão, se o profeta está falando para você fazer, faz. O que você vai perder? Eu falei: é mesmo, eu vou batizar. Aí entrou lá 7 vezes no Rio Jordão. Por quê? Porque ele foi obediente, não foi orgulhoso. Quem crê e não batizar, está demonstrando uma certa forma de orgulho, ou ignorância, falta de conhecimento. Mas o fato é que o segundo passo, depois de crer, se arrepender, é ser batizado. Porque só com essa dobradinha
vai acontecer a terceira parte, que é o perdão dos pecados. Ah, mas pastor, tem gente que não é batizado e é perdoado e vai para o céu. Se não der tempo, como foi o ladrão na cruz, você lembrou dele? O ladrão lá na cruz, que creu em Jesus, demonstrou arrependimento, chamou a atenção do seu companheiro de cruz lá, que estava chicoteando com palavras, estava gozando de Jesus. Se você é o rei mesmo, desce dessa cruz e salva você e salva nós. Aí esse bom ladrão, né, arrependido, disse: o que você está falando? O que é isso? Jesus, perdoa esse coitado aí. Eu teve um diálogo com Jesus, mas eu creio no Senhor. Para de falar isso. E aí Jesus, na hora que viu a atitude desse que estava na cruz com ele, disse assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E de fato ele foi salvo. Está na cara, ficou claro para todos que estavam vendo aquilo, principalmente para o outro ladrão que estava do lado dele. Não deu tempo de batizar. Foi para o céu? Foi. Claro. E como muitos que se arrependem no leito de enfermidade, se arrependem no finalzinho do segundo tempo do jogo da vida, na prorrogação. Deu 45, o juiz dá mais uns 7 minutos, máximo 10. Aí na prorrogação a pessoa, puxa, me arrependo, Senhor, perdão. Não deu tempo de batizar. Morreu. Foi salvo. Porque não deu tempo. Ele não foi rebelde à orientação de ser batizado. Ele não conseguiu tempo suficiente. Que pena. Porque é uma coisa linda a pessoa passar pelas águas do batismo, além da experiência que é muito linda e significativa. Experiências espirituais podem acontecer e acontecem na água do batismo, pela fé. É interessante que Pedro, 1 Pedro 3, 20 e 21, diz assim, olha, sobre o pessoal, os antepassados, na época de Noé, ele diz assim, ó, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, quando aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, presta atenção, através da água, lembra do dilúvio? Então, aqui está sendo feito uma analogia do dilúvio com as águas do batismo. Ele diz assim, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo é isso, é uma indagação da boa consciência agora, que nos salva, porque agora eu tenho consciência dos meus pecados, da minha ignorância, da minha distância de Deus, e eu quero seguir a Jesus. Eu não quero mais ser independente, fazer a minha vontade, brigar com os meus braços. Sim, tudo isso eu vou manter a minha garra, mas agora tendo Jesus como cabeça da minha vida, como isso que significa Senhor. Quando você adota Jesus como Senhor, não apenas Salvador, Senhor, é porque você disse, Jesus, eu quero que o Senhor seja o cabeça da minha vida, o comandante, o donão, o sócio principal da minha vida. O Senhor tem 99% da minha vida, eu só vou ter 1% para poder fazer a tua vontade, para dizer sim, para aceitar suas escolhas, mas 99% é teu a minha vida, porque só o Senhor foi morto, derramou o seu sangue, para perdoar os meus pecados, para me dar o céu, e para me dar a paz e a vida eterna, a vida abundância e poderosa aqui na terra com o teu Espírito Santo. Então eu dou tudo o que eu sou ao Senhor. Eu só vou precisar 1% para poder dizer sim para o Senhor. Amém? Estou entendendo? Faz. Vamos lá. Uma vida vitoriosa. Aí você pergunta, puxa, mas 1%?
olha, 1% você vai ser muito mais feliz do que 99% você fazendo no teu braço. Pode ter certeza, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradabilíssima. É deliciosa a vontade de Deus, não é? Se você já tem gostado da tua vida, quando Jesus toma o controle dela, você vai gostar mais ainda. Aleluia! Mas para isso precisa de fé, confiar, acreditar e depositar a confiança no Senhor. E por causa que o batismo é um sinal de obediência, de submissão, de fé, você vai ter o perdão dos seus pecados. Você vai ser perdoado. E perdão dos pecados implica, sabem o quê? Paz com Deus, paz com a sua consciência, paz com as pessoas. Aí você vai experimentar o que é a paz como de um rio dentro de você. Diz a Bíblia, o ímpio não tem paz. As pessoas que não conhecem o Senhor não têm paz genuína. Essa paz de Deus, essa paz divina, não tem aqueles que não se renderam a Jesus, não nasceram de novo, não foram perdoados. O perdão é a consequência do arrependimento e do batismo de obediência, de submissão. Perdoar seus pecados, você vai agora estar no processo, no último ponto do processo que Pedro salientou: e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem após o perdão dos pecados, que veio depois do arrependimento, que veio depois do batismo. O poder do Espírito Santo estará pronto para agir em você quando ele descer sobre você. Atenção, esse é o ato de Deus mais prioritário, fundamental e vital para a vida daqueles que querem ser o seguidor de Jesus, com uma vida abundante, com uma vida mais que vencedora, vitoriosa. E sabe que Paulo falou isso. Nós podemos passar por tantas situações, mas em todas elas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não só aquele que nos amou, mas aquele que habita em nós, que enviou o Espírito Santo dele para morar em nós. O Espírito de Cristo foi enviado e é enviado para todos os discípulos e discípulas de Jesus. Receber o Espírito Santo não é uma opção, mas uma necessidade de todo cristão. A certeza, e não só a certeza, mas a experiência com o Espírito Santo dentro de você, não fora de você, é fundamental para você ser um cristão abundante, vida abundante, forte, perseverante, não ficar naquela onda de sobe e desce, tobogã espiritual. Não. Claro que nós vamos ter as nossas oscilações, mas é um contínuo crescente no Senhor. A pessoa que creu, foi batizado, foi perdoado seus pecados, ele recebe o dom do Espírito Santo, essa pessoa, ela vai prevalecer em todas as situações. Vai crescer. Jesus, ele prepara todas essas experiências para que os seus seguidores, lá de Jerusalém, no início, quando houve o derramar do Espírito Santo, o marco inicial, para depois dessa experiência, eles darem continuidade no projeto dele, que é: ide por todo o mundo e proclame esse evangelho, essas boas novas a todas as criaturas. Começa por Jerusalém, vai Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pregue esse evangelho de Jesus ressuscitado, de Jesus que envia o Espírito Santo. E esse evangelho chegou até o Brasil, por quê? Porque lá de Jerusalém, foi passando pela Europa, veio para os Estados Unidos, missionários
americanos, ingleses vieram até o Brasil e proclamaram o Evangelho nessa nossa nação. E a nossa nação hoje tem muitos cristãos, porque o Evangelho foi pregado em obediência à ordem de Jesus, aqueles discípulos ousados que tinham o Espírito Santo. Irmãos, isso que eu estou falando para os irmãos é algo fundamental. O Espírito Santo, ele prepara e ele equipa para que todos possam fazer o mesmo que os discípulos iniciais fizeram. Sairmos com autoridade e viver o Evangelho que atrai. O Evangelho que você está vivendo, que vale a pena viver. E as pessoas que te conhecem olhem e digam: essa pessoa é viva, é dinâmica com Deus. Não está morta, não é um cristão intelectual, mas é um cristão vivencial. Essa experiência aconteceu coletivamente e foi um rebuliço. Abra comigo lá em Atos, capítulo 2. Abra em Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar onde Jesus mandou, e de repente, diga de repente, eles estavam em obediência, porque Jesus disse: fique lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E eles ficaram, e foram buscar a Deus. Então de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados. Essas línguas como de fogo, e elas apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Veja, aí teve um rebuliço, porque quem estava lá percebendo e ouvindo tudo isso, porque era uma festa muito grande em Jerusalém, vinha gente de todas as nações, tribos da época. Eles falaram assim: o que está acontecendo? Eles estão loucos? Estão embriagados? Eles estão zombando? E aí Pedro pegou a palavra e disse: não, esses homens não estão embriagados, verso 15. Mas ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel, no Antigo Testamento. E eles conheciam a lei. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Repete comigo: Deus deseja, quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E carne aqui não é de açougueiro não, gente. Todo ser humano. Todo ser humano. Então isso equivale a dizer que é para você também. Derramar do Espírito Santo foi profetizado através de Joel, no livro de Joel. Quem não leu ainda pode ler lá no Antigo Testamento. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, sabe? E sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Veja, algo estupendo, fora do comum, sobrenatural. O que é aquilo que estavam vendo? Fogo, como formato de língua, assim, sobre cada um deles, e eles falando em línguas que eles não haviam aprendido. Um dom sobrenatural. Você falar uma língua que você aprende é natural, é inteligência, capacidade, mas você falar uma língua que você não estudou e não conhece é sobrenatural. E isso aconteceu, e acontece até nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele quer e continua derramando sobre nós o seu Espírito Santo. Ele continua, ele está no mesmo propósito.
Ele quer fazer de você e de mim essas testemunhas nos dias de hoje. E olha que interessante, o que aconteceu? Eles ficaram todos apavorados, e Pedro aproveitou para ensiná-los que o mesmo que o Senhor estava fazendo sobre eles, também faria na vida de outros. O Espírito Santo prometeu que aquilo que estava acontecendo entre eles era para ser replicado em todas as nações, em todas as pessoas. Não era para ficar só naquela experiência. Veja só, no verso 39, o que está escrito no verso 39, dá uma olhadinha para você entender. Pois isso que vocês estão vendo é para vós outros, essa promessa, para vossos filhos, repita comigo, é para nós, é para os nossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa, o que aconteceu naquele dia de festa de Pentecostes, do Espírito Santo ter descido sobre os primeiros cristãos e formado a igreja, conforme hoje ela deve viver, ela está sob a égide do Espírito Santo, ela está sob o fundamento do Espírito Santo, ela está sob a vida do Espírito Santo, ela está sob o poder do Espírito Santo, e se não tiver, ela está uma igreja morta, fraca, morna, como muitos de nós. E o diagnóstico é: falta o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos. Está em falta a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. Aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, que recebam. E aqueles que já receberam o Espírito Santo, que sejam cheios constantemente. A palavra de Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Essa palavra no original grego, eu não sou muito conhecedor não, mas essas coisas eu gravo. Está no presente contínuo, no auristo da língua grega, e significa um presente contínuo. Enchei-vos significa continuem se enchendo do Espírito Santo periodicamente. Quem está entendendo aí? Você sabe que as línguas têm uma riqueza, né? A língua grega, ela não é como a portuguesa, muito específica, é como alguns termos em inglês, tem uma generalidade maior. Essa palavra enchei-vos do Espírito Santo está no auristo grego, que significa não um ato só, mas é um ato que deve se dar continuidade. E a prova disso é que você lendo Atos dos Apóstolos, e leia com essa atenção, determinado momento os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Depois passava um tempo, eles foram cheios do Espírito Santo. Passava mais uma situação, eles foram cheios do Espírito Santo. E aqueles que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito Santo, ele é contínuo. Ele é contínuo. Ele não é estático, não é único, mas ele é dinâmico, ele é contínuo. E eu aposto a minha vida que nós não estamos vivendo nessa dinâmica, porque caso estivéssemos vivendo, nós estaríamos aqui borbulhando do Espírito Santo, transbordando. E é isso que Deus quer, que você tenha consciência aí, para que você tenha uma vida mais dinâmica, poderosa. É isso que vai fazer do teu cristianismo, e não só do teu, meu irmão, minha irmã, tenha misericórdia. Vai fazer do nosso cristianismo, da nossa comunidade, dos cristãos que você conhece, não só da nossa comunidade, mas daqueles que estão em Cristo Jesus, outras denominações do Senhor, outras igrejas do Senhor, cristãs, evangélicas, bíblicas, obedientes.
Mas é isso que precisa ser revitalizado no meio do povo de Deus. O batismo do Espírito Santo, para aqueles que recebem, creem, que muitos não têm, só ouviram, estão sendo seguidores, mas não receberam o Espírito Santo quando creram. Vai precisar receber essa experiência, esse fato inicial. E aqueles que já receberam, ter continuidade no enchimento do Espírito Santo. Você está entendendo? Deixa eu fazer um sinal, você está entendendo? Está caindo aqui, ó. E quer saber? Quem faz isso? Nesse processo do batismo no Espírito Santo inicial, quando creu, e quem faz o enchimento? Dá uma olhadinha no verso 32 e 36. 32. A este Jesus, Deus ressuscitou de todos, e que nós todos fomos testemunhas. A este Jesus, exaltado, que está à direita de Deus. Feche os seus olhos, eu não preciso nem fechar os olhos com a visão da mente. Veja um grande trono de Deus acima das nuvens. Imagina um trono, desse mesmo simplesinho das nações, que a gente vê em filme. Veja um trono, e nesse trono nos céus, está sentado o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador. E do seu lado direito, que é lugar de comando, está Jesus. Porque está escrito exaltado, pois à destra de Deus. Ele está exaltado à direita, que isto é, significa, Jesus foi exaltado como comandante principal de todo o reino de Deus. Ele é o cabeça de todo o principado, potestade. Nele subsiste todas as coisas. Ele é o antes, o já e o depois. É o alfa, é o ômega, é o princípio, o meio e o fim. Ninguém toma essa posição. Ele está exaltado. E é esse mesmo Jesus disse, olha, veja agora. Porque Davi não subiu aos céus, mas disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Era acerca de Jesus que Davi estava profetizando. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. E seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor é dono absoluto de tudo. E Cristo, o Messias, o enviado. Por isso que todo judeu, mesmo sendo judeu, o judaísmo é uma seita. Agora, todo judeu que se converte ao Messias, Jesus, ele é salvo. Pode até continuar com seus rituais lá, simbólicos, mas creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, esse vai ser salvo. Mas nem o judeu, se o judeu não entender que Jesus é o Messias, ele está perdido e vai para o inferno, como todos aqueles que negarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Negarem a Jesus como aquele que é a porta de entrada para o reino. Amém ou não? Então, é este Jesus que fez estas coisas que vocês estão vendo. É esse Jesus que batiza com o Espírito Santo. É esse Jesus que continua batizando aqueles que creem nele, enviando o Espírito Santo. É Jesus que está sentado do lado direito do Deus Pai, no trono, é o comandante que envia o Espírito Santo para aqueles que creem nele. Creu em Jesus de todo o coração, arrependeu, batizou, perdoa seus pecados, agora você recebe o dom do Espírito Santo. Mas como acontece isso? No abrir e piscar dos olhos. É quando você crê com toda essa
consciência, não é? Porque eu digo isso, preste atenção, estão tendo muitas conversões, pseudo-conversões, que significa, parece, mas não é, é fake. Muitas conversões baseadas em palavras de autoajuda, onde, desculpa, nem todos, mas um artista, ele está passando por uma fossa, uma dificuldade, um problema, ele ouve um louvor, ele ouve uma palavra bíblica, o pregador falando, ele fala, puxa vida, eu preciso disso, e ele pega só aquilo lá, nossa, eu preciso de força, de fé, só, mas isso não salva, se não houver arrependimento, deixando a vida errada do lado, e tendo Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa não é salva, ela está se convertendo a alguma coisa boa que ela experimentou das coisas de Deus, mas não está se convertendo a Jesus como Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Jesus não pode ser só o teu remedinho para passar dor de cabeça. Jesus não pode ser só o banqueiro que vai ajudar você nas suas finanças. Jesus não pode ser só aquele que vai curar a sua enfermidade. Jesus não pode ser buscado, entendido e recebido só para aliviar a sua solidão. Não! As canções que você ouve, as músicas, os louvores, as mensagens, não peguem só aquele extrato bom que você precisa, mas o cerne da questão, o foco de Deus, é quando Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, onde houve o arrependimento e você diz, não Senhor, eu deixo isso de lado, e eu passo a andar com o Senhor. Amém? Para não ter dúvida disso, a palavra do Senhor, lá em Atos 3,19, o Lucas ajuda a definir mais ainda. Ele diz assim, ó, reforça essa experiência de arrependimento e mudança antes de receber o poder de Deus. Diz assim, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha um tempo de refrigério na presença do Senhor. Aqui é reforçado, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento, mudança de mente, pensamentos. E conversão, mudança de direção, de passo. Eu estava fazendo determinadas coisas, falei, opa, não, está errado. Eu estou vivendo uma vida egocêntrica, individualista, materialista, hedonista. Estou atrás dos meus prazeres. O meu cristianismo está errado. Eu estou no centro do cristianismo. Eu sou o centro. Se Deus não fizer o que eu quero, não me agradar, eu não estou nem aí. Então Jesus, me perdoa, porque agora eu estou entendendo que o Senhor tem que ser o centro, o Senhor da minha vida. E eu vou submeter as áreas da minha vida, todas as coisas que eu faço, ao Senhor, e ver o que te agrada. E mesmo que não me agrade fazer alguma coisa, o Senhor quer que eu faça, eu farei. Mesmo que eu não sinta, eu não tenho desejo, mas é agradável eu obedecer aquilo que o Senhor quer da minha vida, eu farei, porque eu não sou mais o dono da minha vida, é o Senhor que é o dono dela. E eu sei que mesmo não sendo gostoso para mim fazer agora isso, mudar essa atitude minha, essa prática minha, não está sendo bom, está sendo difícil, mas se é da tua vontade, eu vou fazer, porque eu sei que a tua vontade é a boa, perfeita e agradável. E eu sei que eu terei tempos de refrigério, mas a primeira ação tua e minha é arrependimento e mudança de direção. Paro de fazer aquilo que não agrada a Deus, que Deus não me mandou fazer, paro de praticar determinados pecados, erros,
à luz daquilo que eu sei de Deus. Se eu não sei, eu pergunto para a palavra. Eu abro o Google, que hoje também tem muita coisa. Né, Fábio? O Fábio que é cobra em IA, inteligência artificial. Hoje você pergunta lá para a inteligência artificial: escuta, me dá um conselho, eu estou assim, assim, assado, tal. Segundo a palavra de Deus, o que eu preciso fazer? Você pode se surpreender, viu? Pode se surpreender, vai vir um... Sabe? Pergunta para o Espírito Santo, pergunta para a palavra, pesquisa, pergunta para um cristão que você vê que está obediente, que é consagrado, uma mulher, um homem, um jovem, e aí você segue o conselho e faz aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados e venha tempo de refrigério. Aleluia. Agora, voltando à questão inicial, Paulo encontrou seus discípulos, seguidores, e perguntou, essa pergunta fatídica, vital, fundamental: por que você acha que Paulo perguntou isso, exatamente isso, para aqueles seguidores? Porque é o cerne do cristianismo. Você sabe que perguntas são muito importantes, né? Porque a pergunta faz você pensar, não é? Opa, você está de bobeira assim, de repente você ouve uma pergunta, nossa, perguntas, desde a antiguidade, é um método de ensino socrático. Perguntas e respostas, perguntas e respostas. Sabe, Paulo fez essa pergunta porque ela é fundamental para a vida do cristão. Recebestes o Espírito Santo quando cresces? E graças a Deus eles tinham clareza disso e disseram: não, esse Espírito Santo que está falando aí, imagine Paulo, né? Professor que ele era, mestre, foi explicando e tal, falou: não, isso aí não recebemos não. Nós cremos naquilo que o Apolo falou de Jesus, nos arrependemos. Então, sejam batizados no batismo de Jesus, de arrependimento e de conversão, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, eu quero fechar com isso e fazer um convite para você, um desafio para você, como a mim. De verdade, é profundo isso. Pensa nisso. Eu peço oração para os irmãos, porque eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Ore por mim. Ore por mim. Pedindo ao Pai: Pai, derrama mais do Teu Espírito Santo sobre o nosso pastor Pedro. Derrama, Espírito Santo. Para que eu tenha mais experiências com o Espírito Santo, dessas experiências vitais, renovadas, impactantes, fortes. Sabe, eu tenho muitas experiências com Deus, pela graça. Eu posso lembrar muitas delas, mas eu não creio que Deus quer que eu lembre de experiências que eu tive o ano passado. Mas Ele quer me renovar com experiências de agora. Eu não posso viver das experiências do meu passado, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Isso eu estou falando sobre mim. É sobre mim. Eu quero e vou me dar nesse culto. Eu estou fazendo mais uma vez um voto diante do Senhor e: Senhor, a minha vida eu quero e vou mergulhar. E eu convido você a fazer o mesmo, porque essa é a essência do que Deus quer da tua vida. A pergunta é muito forte. É uma pergunta fundamental da nossa vida no Espírito. E Paulo chega a dizer: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então essa questão eu quero que você pare, como você parou aqui, ouça, pense, reflita, reavalia e diga para Deus,
Diga para mim, você recebeu o Espírito Santo já? Quando você creu? Se já, como você pode ter essa convicção? E é uma certeza que ninguém tira da tua vida mais? Ela é moldada por experiências, você tem tido experiências desde que o Espírito Santo entrou em você? Porque afinal de contas o Espírito Santo não é uma coisa, não é um vasinho que coloca dentro da gente lá. O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. E nós passamos a ser templo do Espírito dele. Isso é muito forte. E se isso não tem mexido, não tem tido experiências interiores na minha vida, na minha vivência, então eu posso questionar, será que eu recebi o Espírito Santo? Ou eu fui agraciado, abençoado com uma experiência emocional? Nada, nenhum problema com isso. Boas experiências espirituais, que mexem com as nossas emoções. Mas o que Deus está pedindo para você e para mim, essa resposta é: você recebeu o Espírito Santo, que é a pessoa dele. Passou por aquele processo de arrependimento, batismo, perdão dos seus pecados, e agora ser revestido da presença e do poder do Espírito Santo. Pensa nisso. E agora nesse momento, eu vou convidar você a falar para o Senhor, a invocar Ele, para que isso aconteça com você. E você não precisa fazer força, é só crer. A orar depende do arrependimento e o desejo, e Deus fará da forma como que você vai entender. Amém ou não? Não tem uma receita para todo mundo. Às vezes você tem uma experiência fora do comum no dia que você crê, recebeu o Espírito Santo. Mas as experiências de muitos cristãos é que no dia que creu, passou a amar a Deus, seguir a Deus, obedecer, e depois de um período recebeu o Espírito Santo. Teve essa experiência, e aí nunca mais deixou de ter. Outros já tiveram essa experiência e depois deixam de ter a experiência do enchimento. Porque o batismo não é contínuo, o batismo é um só. É o dia que o Espírito Santo vem e desce sobre você, quando você creu, e vem morar no trono. Mas o enchimento deve ser contínuo, constante. É uma prática que de repente, porque nós não estamos tendo, nos arrependemos nessa hora. Talvez essa seja a experiência de arrependimento minha e tua, para termos mais do enchimento do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero que coloque um louvor. Deus colocou no meu coração um louvor para a gente estar ouvindo, mas não se detenha nele, mas se deixe navegar nesse Espírito de derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, derrama. E você que agora está respondendo, quem sabe como os discípulos que Paulo perguntou: não, eu não recebi o Espírito Santo. Por quê? Porque você não sente, você não percebe, você não tem aquela vitalidade, não experiencia Deus na sua vida. Então agora é hora de você falar: Senhor, então eu quero. É para toda a carne, é para todo mundo, então é para mim. Não se furte desse momento, por favor. Você é muito importante para Deus. E mesmo você estar carregado de erro, de pecado, de culpa, Deus exatamente quer te perdoar. Arrepende só.
Peça para o Espírito Santo. Recebesse o Espírito Santo quando você creu? Entenda que é um privilégio, é um direito. Somente pare agora nesse segundo e diz o Senhor, até mesmo quem estava lá na cruz, aquele ladrão na cruz, ele se arrependeu e foi salvo. E você tem o privilégio de agora, nesse instante, falar: Senhor, eu me arrependo. Olha para o teu passado, olha para o teu presente, seja em qualquer área, e diga: Senhor, eu me arrependo, e eu volto agora, eu me converto, eu decido seguir o Senhor, ser teu discípulo, tua discípula de verdade. Não quero ser um cristão nominal apenas, que está na estatística do Brasil, da população cristã. Não, eu quero estar arrolado como discípulo no livro da vida nos céus. E eu entendi a necessidade. Batiza-me com teu Espírito Santo. Batiza-me com teu Espírito Santo agora. E deixa Ele fazer você sentir e perceber. Deus me disse que nesta manhã estaria batizando vidas aqui. Corações que estão sedentos. Pessoas simples. Pessoas, filhos e filhas amadas que estão se arrependendo. Ele vai dar sinal para você. Experiências, você vai sentir Ele agora. Aleluia. Eu quero convidar você que quer hoje mesmo ser marcado e batizado com o Espírito Santo, fica de pé num sinal para Deus. E quero ao mesmo tempo pedir para você, cristão, como eu, que já recebeu o batismo do Espírito Santo, mas quer estar se arrependendo de viver uma vida na força da sua intelectualidade, na força do seu conhecimento de Deus, mas não tem sido cheio do Espírito Santo constantemente, como foram os primeiros cristãos, e que isso deveria estar acontecendo conosco até os dias de hoje. Eu me arrependo com você. Você quer orar? Se entrega. Se entrega. Vamos todos agora orar? Ore, abre o seu coração. Pode orar, aqui é lugar de oração conjunta, tá bom? Nós já oramos individual, agora você ora, clama agora, clama, igreja, clame pelo poder do Espírito Santo sobre você, sobre nós, clame sobre o poder do Espírito Santo, 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 poder de Deus vem sobre esse lugar. Senhor, o Senhor está selando vidas aqui nesta manhã, o Senhor prometeu, o Senhor me disse que faria isso, a palavra não veio vazia, mas ela vai fazendo frutos. Oh, marca os filhos do Senhor aqui nessa manhã. Opera. Você vai sentir um fogo dentro, aqui no teu íntimo, perto do estômago, um calor do Senhor, um fogo do Senhor, que é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo está queimando os seus pecados, está trazendo uma nova vida para você. E deixa eu te falar o que Deus falou também. Você vai sentir uma paz maluca, uma paz que não tem lógica, no meio de tanto conflito que você está vivendo. Deus falou que quer te dar aquela paz que é dele. Eu quero fazer um convite, você que quer, vem aqui à frente, nós vamos impor as mãos. E diz a palavra, ao impor as mãos, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Quem quiser, nós vamos estar impondo as mãos aqui. E se você sente essa vontade, venha, em nome de Jesus. E você, cristão, na busca da plenitude, ser cheio do Espírito Santo, se derrame, abra teu coração, rasga, e diga: Senhor, eu me arrependo de estar vivendo uma vida tão pequena,
de tão poucas experiências de andar com o Senhor, de sentir a tua presença. Venha à frente, venha com humildade, venha com sede, venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vai operando na vida de todos que aqui estão, está marcando a tua vida nessa manhã. Levante a sua mão para Jesus, diga: Jesus, eis-me aqui. E diga: eu estou fazendo um marco aqui, Senhor, me arrependendo, estou consciente, se eu não batizei, eu vou batizar agora. Se eu já batizei, eu creio que o Senhor perdoou meus pecados, eu sinto a tua paz, porque o Senhor prometeu. Diga: eu recebo o perdão dos meus pecados, eu não vou andar em dúvida. Diga. Agora eu quero fazer um apelo para os crentes que querem ser cheios do Espírito Santo, ter essa experiência mais dinâmica. Vem aqui à frente também, em nome de Jesus. Siga a obediência do Espírito Santo. Você quer? Então vem aqui à frente. Venha. Você quer? Venha à frente. Eu gostaria de que muitos, hoje caísse a ficha e dissesse: eu quero ser um cristão normal, segundo o início do cristianismo, que deveria continuar. Venha. Tem pessoas resistindo aqui. Você tem vergonha de se expor? Você tem vergonha de se expor? Ou você está cheio do Espírito Santo? Quem está aqui cheio do Espírito Santo? Se não está, pode vir à frente. Você está cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu tenho o Espírito Santo. Não estou falando isso, eu também tenho. Eu estou falando cheio do Espírito Santo. Fica no vazio do seu coração. Cheio do Espírito Santo. Cheio. E é por fé. Recebe por fé. Recebe por fé. Aonde colocar as mãos, diz o Senhor. Pai, seja cheio. Abra sua mão. Fala que ela Senhor, ela terá experiências espirituais que mexem com a sua alma, suas emoções, com o seu corpo, porque assim o Senhor deseja que ela seja uma cristã que sente o teu Espírito Santo, que age de acordo com o que o Senhor vai mostrando para ela. Ela, com os dons o Senhor deu e mais outros, mas agora recebe o selo, a convicção. Abre sua boca, começa a orar. Ore com a voz alta. Ore em nome de Jesus. Ore recebendo. Senhor, pela fé ela está recebendo agora o Espírito do Senhor, batizando mesmo. Ela vai ter experiências novas a partir de agora. Sim, Senhor, vai ter experiências renovadas a partir de agora. Eu abençoo. Quebra toda barreira. Em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Olha o fogo do Senhor. Pai, é o Senhor que fez. É o Senhor que pediu. Eu estou pondo a mão e elas recebem agora. Recebe em nome de Jesus. E a partir de agora começa a fluir um rio de água viva. Começa a ter experiências de fogo do Espírito Santo dentro dela. De ter, ó Deus, experiência marcante. Oh, porque ela sinta a tua presença. Aleluia, relacionamento profundo. Ei, xarabalás, xarabalás. Ei, xarabás. Renovadora. Um fluxo de fogo do céu, indo e voltando. Oh, queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima. Um fluxo do Espírito Santo. Fluxo do Espírito Santo. Fluxo do Espírito Santo. Queima, queima, queima. Ai, em nome de Jesus. Queima, queima, queima. Queima para renovar. 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 Em nome de Jesus. O Senhor manda que você se abra para renovação constante. Ele diz que o arrependimento é o mais sutil possível. E o Senhor pede que você se arrependa das coisas mais simples. E vai ser uma chave para Ele te dar mais coisas espiritualmente. Como Ele falou comigo também. Em nome de Jesus, Pai. Fala com ela.
Eu sei que ela é uma mulher que ouve a tua voz. Ela já teve tantas experiências. Que ela ouça para ela. Que ela ouça agora para ela, não para outros, porque ela tanto carece do renovar do Espírito Santo. Ela já foi uma mulher de fogo, Deus, muito mais com experiências. Renova, Deus.